Neste vídeo, vamos descer dezenas de metros abaixo da maior metrópole do Brasil, explorar túneis que a maioria dos paulistanos nunca viu, revelar rios que correm invisíveis sob grandes avenidas e descobrir uma cidade inteira que existe em silêncio, logo abaixo dos seus pés. São Paulo, que você conhece, tem 12 milhões de habitantes, mas e a São Paulo que você não conhece? Aquela que fica embaixo da terra. Prepare-se, porque o que está escondido ali pode te surpreender mais do que você imagina. São Paulo surgiu em 1554, em uma área elevada entre rios que garantiam água e facilitavam a ocupação. Durante séculos, esse pequeno núcleo cresceu até se tornar a maior metrópole da América do Sul. Mas para sustentar 12 milhões de pessoas, a cidade não cresceu apenas para cima e para os lados. Ela também desceu. Logo abaixo das ruas que você anda todos os dias, existe uma infraestrutura gigantesca e invisível. Cabos de internet, redes elétricas, tubulações de água, gás e esgoto atravessam a cidade a poucos metros da superfície. Essa é a primeira camada do subsolo paulistano. Mas é só o começo, porque quanto mais fundo você desce, mais segredos aparecem. E alguns deles vão te deixar de boca aberta. Você sabia que São Paulo foi construída sobre dezenas de rios e córregos? Pois é, e a maioria deles você nunca viu. Ao longo do século XX, especialmente entre as décadas de 1930 e 1970, a cidade canalizou e soterrou praticamente todos os seus rios. A lógica era simples: transformar os vales em avenidas. Hoje, muitos desses rios continuam correndo sob o asfalto. A Avenida 9 de Julho, por exemplo, tem um rio correndo embaixo dela. A Avenida 23 de Maio também. A Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros são os únicos grandes rios que ainda aparecem na superfície, mas mesmo eles foram completamente alterados. O problema? Esses rios não desapareceram de verdade, eles só ficaram invisíveis, e durante chuvas fortes eles reaparecem. As enchentes que você vê nas ruas de São Paulo são muitas vezes esses rios tentando voltar ao seu curso natural. Existem mapas que mostram onde esses rios estão. Se você sobrepor um mapa antigo de São Paulo com um mapa atual, vai ver que praticamente todas as grandes avenidas do centro e da Zona Sul foram construídas em cima de cursos de água. É uma cidade fantasma de rios, invisível, mas ainda muito viva. Mas os rios não são os únicos segredos do subsolo paulistano. Existem túneis, e muitos deles nunca foram abertos ao público. Durante a Revolução de 1932, São Paulo estava em guerra contra o governo federal, e para movimentar tropas e suprimentos sem serem vistos, foram cavados túneis e passagens subterrâneas no centro da cidade. Alguns desses túneis ainda existem, embora a maioria esteja fechada ou esquecida. Um dos mais conhecidos é o túnel que ligava o pátio do colégio ao Palácio dos Campos Elíseos. Ele foi usado para deslocamento estratégico durante conflitos. Hoje, o acesso está bloqueado, mas ele continua lá embaixo. Há também estruturas sanitárias que poucos conhecem. Um exemplo é o túnel do Hospital das Clínicas, projetado especificamente para o transporte de corpos. Ele permitia que cadáveres fossem movidos entre prédios sem passar por áreas públicas, evitando exposição e mantendo discrição. E tem mais. Durante a ditadura militar, há relatos de que túneis foram usados para interrogatórios e deslocamento de prisioneiros políticos. Muitos desses locais nunca foram oficialmente confirmados, mas histórias persistem entre moradores antigos e pesquisadores urbanos. São Paulo tem camadas de história literalmente enterradas, e você passa por cima delas todos os dias sem saber. Se você acha que o subsolo de São Paulo é só sobre engenharia, está enganado. Ele também é um lugar de memória e de morte. Sob o Monumento à Independência, no Ipiranga, a cerca de 8 metros de profundidade, estão sepultados Dom Pedro I e a Imperatriz Leopoldina. A cripta foi inaugurada em 1952
e é um dos locais históricos mais importantes do país. Mas quantas pessoas realmente sabem que os restos mortais do imperador estão ali, embaixo daquele monumento? Já no centro da cidade, abaixo da Catedral da Sé, existe uma cripta inaugurada em 1919. Nela estão enterrados bispos, arcebispos e figuras centrais da história de São Paulo. O espaço é aberto para visitação, mas pouquíssimas pessoas vão lá. É literalmente uma catacumba no coração da metrópole. E há ainda cemitérios antigos que foram desativados e construídos por cima. Em algumas regiões da cidade, especialmente no Centro Velho, há indícios de que ossadas permanecem no subsolo, esquecidas sob prédios e estacionamentos. São Paulo não é só uma cidade sobre rios invisíveis, é também uma cidade sobre os mortos. Mas o exemplo mais visível e impressionante da São Paulo subterrânea é, sem dúvida, o metrô. Inaugurado em 1974, o sistema hoje reúne mais de 100 quilômetros de túneis e mais de 90 estações. Algumas dessas estações estão a dezenas de metros abaixo da superfície. A estação Pinheiros, por exemplo, chega a quase 40 metros abaixo da superfície. Já a futura estação Itaberaba, Hospital Vila Penteado, da linha 6 Laranja, deve atingir mais de 65 metros de profundidade. Isso é equivalente a um prédio de 20 andares, só que para baixo. Construir metrô em São Paulo é um desafio absurdo. A cidade foi erguida sobre uma geologia complexa, com camadas de argila, rocha e aquíferos subterrâneos. Cada escavação precisa ser planejada com precisão milimétrica, para não atingir rios canalizados, tubulações antigas ou estruturas de prédios. E tem mais. Durante as obras do metrô, arqueólogos já encontraram de tudo: ossadas indígenas, objetos do período colonial, trilhos de bondes antigos e até estruturas de fazendas que existiam antes da urbanização. O metrô de São Paulo não é só transporte, é um museu vivo do subsolo. Mas São Paulo não para de descer. O subsolo continua sendo explorado e novos usos estão surgindo. Hoje já existem hortas subterrâneas em túneis desativados, aproveitando iluminação artificial para cultivar alimentos. Há também sistemas de reaproveitamento de água de chuva instalados em galerias pluviais, reduzindo o desperdício. E tem planos ainda mais ambiciosos. Engenheiros discutem a possibilidade de criar avenidas subterrâneas exclusivas para transporte de carga, tirando caminhões das ruas e desafogando o trânsito. Outros falam em expandir o metrô para profundidades ainda maiores, criando uma rede de transporte em múltiplos níveis. São Paulo já é uma das cidades mais verticais do mundo, e agora ela está se tornando uma das mais profundas. O subsolo não é mais um espaço esquecido, ele é o futuro da cidade. Então, da próxima vez que você estiver andando pelas ruas de São Paulo, lembre-se, você não está apenas pisando no chão. Você está pisando em camadas de história, engenharia, memória e mistério. Abaixo de você, rios continuam correndo, túneis antigos permanecem esquecidos, criptas guardam os mortos e o metrô desce cada vez mais fundo. São Paulo tem duas cidades, a que você vê e a que você nunca viu. E aí, você sabia de tudo isso? Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu. E se você quer descobrir mais segredos sobre o Brasil e o mundo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo!